E hoje, pessoal, irei falar sobre o eclipse solar. Eclipse esse que a nossa equipe de Dáquila Pesquisas estava não somente em um local, como também em outros locais, certo? E antes de mais nada, deixe aqui seu like, deixe aqui seu comentário, se inscreva aqui no meu canal para que você possa fortalecer o meu canal e possamos assim estarmos divulgando a ciência, principalmente a ciência hilarial perante o mundo. Certo? Então, sem delongas, pessoal, aqui sobre o eclipse solar, que a nossa equipe de Dáquila Pesquisa estava observando e verificando, existiram ali pelo menos 3 equipes nossas que estávamos ali no Rio Grande do Norte. Então eu estava ali no Rio Grande do Norte juntamente com o nosso pesquisador Marcos Rigo e os outros pesquisadores ali do núcleo do Rio Grande do Norte, certo? E também outra parte dos nossos pesquisadores estávamos ali nos Estados Unidos fazendo observações solares. E também um terceiro grupo nosso estava ali no Mato Grosso do Sul, sede de Dáquila Pesquisas, fazendo observações desse eclipse solar que teve o Anel de Fogo. Aqui eu estou no site aqui do Dáquila News, vocês podem observar, certo? E aqui nós fazemos aqui uma explicação utilizando termos da astronomia, da astrofísica, explicando o que ocorreu, como é esse fenômeno, quais são os termos ali importantes, certo? E durante as nossas observações, dos nossos eclipses, nós estamos observando que diversas vezes, diversas anomalias eletromagnéticas estavam ali sendo observadas. Inclusive, eu vou cortar agora o meu vídeo e colocar a transmissão que foi feita, eu fiz juntamente com a Carol e o Felipe Castelo Branco, sobre essas nossas observações que nós estamos ali no Rio Grande do Norte. Olha aí. A suposta lua se aproxima e a gente tem uma cobertura maior. Diego Colares também está ao vivo com a gente. Diego Colares, pesquisador. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Informação pra gente. Ele, eu já continuo aí na sua história. Vamos ver o que o Diego tem para nos contar. Vamos Diego, lá. Seja bem-vindo. Você está ao vivo aí pelos canais de Dáquila, Urandir e TVCH. Conta aí pra gente o que você está observando. Estamos aqui observando aqui mais um fenômeno, certo, pessoal? Juntamente com a nossa equipe de pesquisadores aqui de Dáquila Pesquisa, certo? Então, oi, pessoal. Estamos aqui fazendo observações e verificando se realmente nós temos, na realidade, um fenômeno eletromagnético e não um fenômeno gravitacional, como é falado pela nossa ciência tradicional. Mas a ciência hilarial, por ser uma ciência muito mais avançada e também matematicamente mais consistente, nós estamos percebendo que, na realidade, esse fenômeno é justificado pelo eletromagnetismo. Oi. Espera aí, é porque... Oi? Não, veio com um delayzinho, mas... É porque você está filmando, eu acho que contra o sol não dá para ver direito. Se você ficar a favor do sol... Vira um pouquinho. Não, do outro lado. Aí sumiu. Vira. Fica de frente pro sol. Aí, isso aí, beleza. Então, aí tem muita gente, exatamente a localização, Diego. Onde vocês estão aí? Exatamente. Rio Grande do Norte. Estamos aqui em Natal. Estamos aqui no Rio Grande do Norte, estamos aqui em Natal, capital aqui, né, do Rio Grande do Norte. Tem diversas pessoas, diversos pesquisadores aqui conosco. O nosso núcleo aqui de pesquisador aqui de Dáquila Pesquisa está também conosco. Agora, mais uma perguntinha aqui rápida, que foi a mesma pergunta que eu fiz ao pessoal no Texas. Antes de você ver esse objeto que dizem ser a Lua entrar no disco solar, você não via Lua nenhuma antes, não é? Totalmente invisível, né? Isso, exatamente. O que, na realidade, o que justifica o eclipse é um fenômeno eletromagnético. Enquanto a ciência tradicional fala que é um fenômeno gravitacional, na realidade, que rege esses corpos que estão aqui, né? Seguindo o modelo de Terra convexa, na realidade é o eletromagnetismo, aquele mesmo princípio do MDPL. Perfeito. Não, mas é interessante isso daí. Vamos dizer assim, sem entrar em específicos técnicos,
porque tem muita gente que não entende, mas vamos no basicão, é aquele negócio, a ciência fala o quê? Que é a Lua, não é? Mas, quando a gente consegue observar a Lua de tarde, ao entardecer, sempre vê ela iluminada pelo Sol, não é? Por que durante o eclipse a gente não enxerga nada? De repente você vê um objeto escuro tampando o Sol. Vamos botar, falando de maneira tosca e simples, mas justamente para ser mais objetivo, né? E eu quero botar mais pimenta nisso, posso? Vamos lá. Essa imagem não está aqui, a gente pode publicar ela depois, mas o Felipe Castelo Branco já viu uma imagem muito capciosa, que mostra que tem objetos no plural passando então sobre o Sol. Pode contar essa história para a gente? Exatamente. Foi uma história muito interessante, porque nossos amigos, nossos parceiros, nos haviam direcionado de fazer uma observação, manter sempre observando, inclusive deram determinados dias, para que lembrei agora até desse detalhe importantíssimo, determinados dias para a gente fazer observações no feed direto do SDO, o SDO, que é o Solar Dynamic Observatory, é o observatório da NASA que é direto ao Sol, ele é apontado para o Sol 24 horas. Existe um feed na internet que você coloca e nossos parceiros nos direcionaram a observar em determinados dias e horas. E o que eu fiz? Eu gravei as imagens. E aí, quando eu estava fazendo a análise, olhando, o que acontece? Eu comecei a colocar minha em câmera lenta porque eu vi duas coisas passando bem rápido. Eu falei, mas o que é isso? Aí eu coloquei em câmera lenta. Infelizmente, eu não tenho as imagens aqui. Estão no meu desktop em casa. E meu computador está desligado, eu não consegui fazer o acesso remoto para pegar as imagens. Mas eu vou compartilhar isso daí. Colocando em câmera lenta, eu vi dois corpos iguaizinhos a isso que a gente está vendo agora aí. Vocês estão vendo a imagem do suposta Lua adentrando aí o Sol, o disco solar. Imagem ao vivo, diretamente aqui do Recanto de Ravalon, né? O que acontece? Desculpa aqui que minha garganta, eu estou há 3 dias falando aqui, a voz está falhando. Olha aí. Essa imagem eu vi iguaizinha a essa, só que o que aconteceu? Duas esferas, vamos botar desse jeito, eu acho que eram esferas, ou dois discos escuros, passaram pelo Sol. Dois, gente. Como se fosse um eclipse da Lua, de duas luas com um intervalo de poucos segundos. Ou seja, o que aconteceu na aceleração da imagem? Obviamente foi alguns minutos, ou 2, 3 minutos, passou um segundo. Porque eu vi acelerado, imagem acelerada em poucos segundos. Ou seja, o que é isso? São dois corpos celestes escuros, não é? Porque a gente não consegue ver como a gente está vendo aí. Quem está assistindo, sai e dá uma olhada aí. Você não está vendo a Lua, você não está vendo nada, você está vendo um objeto invisível que só é visível quando ele adentra o disco solar. Então, o que está acontecendo? E nessa imagem que eu captei do SDO, do Observatório Solar da NASA, dois passaram. E foi durante uma data, um mês, eu não lembro exatamente, já tem vários anos isso, hein? Ninguém falou de eclipse, de nada. Ou seja, o que está acontecendo? Quantos corpos celestes não identificados, que não são visíveis a olho nu, não é? Por nós, estão vagando por aí? Quantos deles, de fato, fazem o que a gente está observando? Será o Sol negro? Será os Eu já ia te sóis fazer negros? essa pergunta. Ou seja, vários sóis negros? Não sabemos ainda. Estamos pesquisando. Por isso é importante essa coleta toda de imagens em vários lugares do mundo para também vermos as angulações, o porquê que a Lilian viu isso daí há 2 horas atrás e a gente está vendo agora, como é que é isso daí. Ou seja, tem que colocar tudo na panela e mexer, gente. Analisar, fazer modelos tridimensionais, computadorizados para ver o movimento. Não tem jeito. Tem que destrinchar. E daí as pessoas conseguem perceber de uma forma muito prática e evidente por que o documentário Anomalia dos Astros demora tanto para sair. Né, Felipe? É muito, muito difícil ter tanta informação, tantas pessoas, em tantos lugares do planeta para poder reunir essas informações, documentar e principalmente analisar o que pode estar acontecendo. Nossa, essa água chega em ótima hora. A água hein, chegou gente? aqui em hora. Eu vou misturar para minha Uma garganta hora não sagrada, detonar. viu, Dá gente? licença aqui, pessoal. Ao vivo, hein? É ao vivo, É sem um improviso. calor, gente, que aqui é um sol para cada cabeça.
Eu enviei mais uma Eu imagem. recebi a outra foto que você mandou. A gente vai colocá-la aqui agora. Espera aí que a gente está recebendo uma informação aqui. Oi? Que eu fui pedindo os Gente, contatos. ó, uma pessoa fazendo a operação aqui da live, o Leonardo. Uma instrução importante para vocês, Lilian e equipe e Diego. O som de vocês está mutado, então quando vocês forem falar, dá uma levantadinha assim de mão, só para a gente não ter invasão. Ou vocês mesmos desmutam aí, para vocês conseguirem falar sem um áudio invadir o outro. E a gente manter aí uma experiência bacana para quem está assistindo em casa também. Eu mandei ela para você. Tem uma imagem já aí pro Leonardo, que a Lilian conseguiu dos contatos dela aí, né, Lilian? Foi um dos contatos aí, eu falei que eu daria o crédito, aí ele mandou essa imagem aí. Ou seja, já formando parcerias aí, né? Essa baiana é arretada. Se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em fazer parceria. Exatamente, o brasileiro é ótimo nisso aí, né? Sai fazendo as conexões, as parcerias. Tem que criar seu network aí, Lilian. Ó, o Léo está nos avisando aqui que a gente vai se aproximar daqui a pouco do ápice dessa visualização aqui no Mato Grosso do Sul, que, como a gente disse, é uma visualização parcial. A melhor imagem, na verdade, a gente está captando é do Texas e lá da equipe que está no Rio Grande do Norte. Exatamente. Através do Diego a melhor e do Marcos imagem. Então, pessoal, você pode observar que, na realidade, esses eclipses solares, toda essa dinâmica orbital, é, na realidade, regida pelo que nós chamamos, dentro da ciência lareal, de MDPL. O que é o MDPL? Magnetismo, densidade, pressão e luz. Então, esses fundamentos que, na realidade, regem a nossa mecânica celeste. É claro, dentro do contexto de Terra convexa. Inclusive, vou deixar aqui o link da descrição para que nós possamos aí estarmos estudando e vendo essa descoberta feita por Dáquila Pesquisa. Então, nesse contexto de Terra convexa, onde nós observamos que não existe curvatura, que na realidade a força gravitacional, a força que na realidade faz com que um objeto caia, é na realidade somatório de outras forças que ainda são desconhecidas perante a ciência tradicional. E mais uma vez, a ciência lareal ela consegue responder isso. E a ciência lareal é a ciência desenvolvida por Dáquila Pesquisa, certo? Inclusive, eu desenvolvi um curso explicando ali o que é energia escalar, o que é energia taquiônica, que são os fundamentos no qual você consegue transformar o seu corpo de massa aqui denso em energia eletromagnética. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, também o meu curso, explicando como é que você consegue entender isso de forma bem fácil. Inclusive, Nikola Tesla, que eu mostro isso no meu curso, conseguiu desenvolver diversas invenções, mas infelizmente governos desenvolveram isso por um lado bélico, certo? Então diversos, digamos assim, invenções bélicas foram desenvolvidas através dos estudos de Nikola Tesla, certo? Inclusive, durante a aquisição do meu curso, você consegue um certificado grátis que você pode utilizar aí até mesmo de forma profissional. Vou deixar o link na descrição. Mas voltando aqui para nossas pesquisas oficiais aqui de Dáquila, nós estamos observando que existem anomalias eletromagnéticas que não podem ser explicadas por meio da astronomia convencional, por meio da ciência tradicional. Então, professor, como é que nós podemos aí verificarmos isso? De forma bem fácil. Inicialmente, nós observamos o eclipse solar e, posteriormente, nós estamos observando, por meio de equipamentos eletromagnéticos, uma bússola, por exemplo, anomalias que acontecem no Sol. Então, em 1860, eu vou deixar também aqui o artigo mostrando que ocorreu uma anomalia eletromagnética solar durante o eclipse. Mas não faz sentido
nós temos ali anomalias eletromagnéticas no Sol durante o eclipse. Por quê? Porque, segundo a nossa ciência tradicional, o fato da Lua estar na frente do Sol, entre o Sol e a Terra, a força gravitacional que ela exerce, principalmente entre a Lua e o Sol, é totalmente desprezível. Certo? Por quê? Porque a massa dela é muito pequena. E quando você faz os cálculos, você observa que a força gravitacional é muito pequena. Não tem como essa força, de alguma forma, aí interagir e causar fenômenos eletromagnéticos. Entretanto, em 1860, pesquisadores franceses observaram picos eletromagnéticos terrestres causados por uma tempestade solar. Em 1859, eles estavam observando que na realidade estavam ocorrendo tempestades solares. E durante o eclipse, novamente ocorreu esse pico no campo eletromagnético terrestre. Inclusive faíscas ocorreram em montanhas da Terra para o céu. Então são fenômenos eletromagnéticos que nós, pesquisadores, não podemos deixar para trás. Nós não podemos aí deixarmos com que isso seja somente uma explicação esdrúxula. Não. Nós temos que fazer uma correlação. Por que está ocorrendo aqui fenômenos eletromagnéticos, sendo que na realidade esses fenômenos eletromagnéticos não são explicados utilizando a teoria gravitacional de Isaac Newton e muito menos a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Então, nós observamos um outro aspecto da física, é o eletromagnetismo. Fica muito mais fácil você explicar isso por meio do eletromagnetismo. E na realidade, esse sistema Terra, aquilo que nós chamamos de Terra, é regido por um somatório de forças ainda desconhecido. Entretanto, nós da Aquila Pesquisas já sabemos os fundamentos: magnetismo, densidade, pressão e luz. É claro que nós da Aquila Pesquisa estamos aí desenvolvendo, verificando, indo a campo, verificando todos esses aspectos importantes para uma pesquisa, tirando muitas vezes dinheiro do nosso bolso. Por quê? Porque nós somos uma organização, uma associação totalmente independente. Nós somos pessoas de diversas classes sociais, de diversos níveis culturais, diferentes uns dos outros, mas com um objetivo único, de ir atrás do conhecimento e, é claro, de nós melhorarmos a sociedade, a humanidade, certo? E nessas nossas pesquisas estamos observando que a dinâmica é diferente dessa que é falada, certo? E na realidade, o que rege os astros, que rege toda a vida da Terra, é utilizando a magnetismo, o MDPL, essa tecnologia que é inclusive utilizada pelos nossos parceiros, certo? Nossos parceiros nos passam essas informações, essas tecnologias para o bem-estar social. E nessa expectativa, nesse sentido, nós cientistas estamos aqui verificando que na realidade a história científica é outra, o conhecimento na realidade é outro, muito mais aprofundado, verdadeiro e simples também, certo? Utilizando sempre os princípios aí da navalha de Ockham, explicação que fica mais verdadeira, que fica mais prevalecida, ela é a mais simples, certo? Interessante que durante os eclipses solares nós observamos essas anomalias eletromagnéticas. É interessante isso. Durante anos passados, anos anteriores, as nossas equipes já estavam observando isso. Fenômenos eletromagnéticos durante o eclipse solar. Muito interessante isso. Isso muda bastante a ciência, a tecnologia. Vamos continuarmos aí buscando conhecimento, verificando que astro é esse. Por que durante a aproximação do eclipse, por que esse astro muda o magnetismo solar? Por que está ocorrendo essas interações? Por que os cientistas ainda não verificaram isso? Será mesmo que tudo isso é explicado utilizando aí a ciência tradicional?
Porque durante o eclipse solar não faz sentido termos atividades eletromagnéticas. É interessante que durante o eclipse solar você consegue observar muito bem a corona solar. E quando você observa muito bem a corona solar, você observa essas anomalias muito mais intensas. Novamente, não faz sentido nós termos essas anomalias tão intensas durante o eclipse. Gente, o que faz essas anomalias acontecerem é, na realidade, dentro dos nossos estudos de daquilopesquisas, é a aproximação de um astro. Esse astro possui um magnetismo muito forte, ao ponto de gerar diversas vezes fenômenos eletromagnéticos no Sol, alterar ali o eletromagnetismo, abre aspas, natural do Sol. Já que a gente sabe, dentro de daquela pesquisa, que o Sol também é uma tecnologia dos nossos parceiros, certo? E nessa nova dinâmica, nessa nova mecânica celeste, o magnetismo é quem prevalece. Esse astro, quando passa entre a Terra e o Sol, causa diversas anomalias eletromagnéticas, possui um magnetismo muito forte. Agora, quem é esse astro? Como é a trajetória desse astro? Como esse astro age não somente na Terra, mas também nas pessoas? Será que existe alguma contribuição desse astro agora, essa expectativa nesse sentido, aqui para nós, seres humanos? Como é que é isso? Como é que isso altera toda a nossa dinâmica? Sabemos que altera sim o magnetismo terrestre. E quais são as consequências disso? Então veja que isso é muito poderoso. Veja que esses questionamentos que nós vamos estarmos respondendo nas nossas próximas pesquisas, inclusive que eu vou deixar aqui também, descrição aqui também nas minhas lives que eu fiz com o nosso pesquisador Marcos Rigo, que inclusive eu vou fazer uma outra live com ele, explicando detalhadamente o que são, na realidade, essas nossas observações. Possivelmente vai ser antes mesmo desse meu vídeo, eu vou fazer uma live com ele, para que nós possamos ali estarmos respondendo diversas questões oficiais. Entretanto, todavia, nós já sabemos que não se trata do Sol Negro, pois o Sol Negro estava ali a 20 graus abaixo da linha de visada, a linha de observação. Mas fica aí o questionamento, certo? Para que nós possamos aí estarmos respondendo todas essas perguntas, certo? E de forma, é claro, oficial, né? Nada de tirado da nossa cabeça, certo, pessoal? Por enquanto é isso e até mais.